Boa noite com Jesus para toda a igreja. É muito bom poder estar na casa de Deus mais uma vez para honrar e louvar o seu precioso nome, amém? Eu estive pesquisando um pouco na mensagem Eu Sei, pregada pelo irmão Brana no dia 17 de abril de 1960. E o irmão Brana fala um pouco de perseverança e coragem e usou como exemplo a história de Jó. E ele falando a respeito de Jó, e num dos trechos ele diz: o patriarca naquela época era algo como somos hoje. E ele, Jó, estava atravessando grandes problemas, como diríamos, grandes ondas. E ele estava desesperado. Por muitos dias, ele ficou assentado em um monte de cinzas e estava tentando encontrar palavras para com elas se consolar. Tentando encontrar algo que lhe desse alguma coragem ou algo do tipo, e algo que fosse um conforto para ele enquanto ele via a sua vida desvanecendo. E Satanás havia tocado em Jó para cumprir um propósito, e o propósito era testá-lo, porque ele e Deus haviam tido um debate no céu. E Deus disse a Satanás: eu tenho um servo na terra e não existe ninguém como ele. Seja o que for que eu lhe diga, ele o faz. Ele é um homem perfeito e é um homem justo. Mas Satanás disse a Deus: se tu me deixares tê-lo por um só instante, eu farei com que ele te amaldiçoe perante a tua própria face. E Jó, sem saber que essas coisas estavam acontecendo, acabou entrando em uma angústia profunda. Mesmo assim, de algum modo, quando ele ficou sem nada, ele continuou mantendo sua posição em Cristo e dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Agora nós passamos também por essas situações. Todos nós passamos. Eu creio que hoje estamos todos reunidos aqui para algo com aquele mesmo propósito. Estamos todos em um monte de cinzas. Nós temos sim os nossos problemas, nossos altos e baixos, em nossos momentos ruins, enfermidades, dores de cabeça e nossas decepções. Então, chegamos assim nesta noite para encontrar palavras de conforto, como Jó estava tentando encontrar nas palavras de seus amigos. Porém, nenhum deles pôde lhe dar nenhum consolo. Por causa de seu problema, eles o estavam acusando de ser um pecador secreto. E então, no meio de todo aquele problema, quando não havia mais esperança, Deus veio para socorrê-lo. E se apenas extrairmos dessa conclusão, por que nós passamos por estes problemas? O que faz essas coisas virem até nós? Por que deve um cristão alguma vez ficar atordoado? Por que tudo simplesmente não ocorre perfeitamente para um cristão? E às vezes nós temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que tínhamos quando éramos pecadores e estávamos no mundo. Naturalmente está escrito: muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Deus prometeu muitas aflições, sim, sentimentos estranhos e coisas estranhas que poderiam estar além da nossa compreensão, mas isso sempre vai contribuir para o nosso bem. Apenas não podemos entender isso no momento, porque se entendêssemos, então isso não seria mais de fé para nós. Nós seguiríamos com uma compreensão do que está acontecendo. Mas não, nós somos obrigados a crer. Nós cremos em sua palavra pela fé e cremos que isso produzirá algo de bom para nós. E quando estamos passando por dificuldades, por provas, por aflições, mesmo sem entender o motivo daquela situação, nós temos que ser como o patriarca Jó e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. E este Redentor irá nos ajudar a atravessar as horas mais difíceis de nossas vidas. Isto é fé, é crer que o nosso Redentor de alguma forma está presente e nos dará a solução daquele problema. Ele vencerá por nós e nos dará a vitória. Eu quero me unir a Jó nesta noite, disse o irmão Brana, para dizer que já vivi o suficiente para saber que isto é a verdade. Eu tenho visto isto em minha própria vida. Eu tenho visto em minha própria casa
que todas as vezes que aparece uma grande circunstância que eu não consigo passar ao redor dela, ou debaixo dela, por cima dela, Deus faz um caminho e isso se torna glorioso. Eu simplesmente gostaria de saber como sua graça faz isso. Nem sempre sei, mas o importante é que a graça de Deus o faz. E recordem, em todas estas coisas, Satanás tenta nos deixar nervosos e contrariados para nos fazer pensar: por que isso aconteceu comigo? São essas horas cruciais que nos fazem avançar por aquelas areias sagradas. Isso está na Bíblia. E recordem, não importa quão grande seja a sua angústia, Satanás não pode tomar a sua vida até que Deus tenha terminado com você. Não há nada que possa acontecer com você sem que Deus o permita. Não há nenhum mal que possa vir a não ser que Deus o permita. E é para o seu bem que Ele está operando. Vamos pensar. Quando o dilúvio chegou ali para destruir o mundo, Ele não pôde destruir Noé. Porque Noé não poderia ser destruído, porque Deus tinha uma obra para ele fazer. Um dia, lá embaixo, em uma grande nação, sob um grande cativeiro, ali estavam alguns filhos hebreus, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. E chegaram a um lugar onde eles tinham que tomar uma decisão, teriam que ser firmes, algo precisava ser feito. E a fé deles foi colocada em teste. E quando sua fé é colocada em teste, então ela não falha. Por isso, fique exatamente com o que você crê. E Deus se manteve calado até eles entrarem na fornalha ardente. Mas quando não havia mais esperanças, quando todas as possibilidades humanas estavam perdidas, Deus entrou na fornalha e passeou com eles dentro da fornalha ardente e nenhum mal lhes sucedeu. E lá dentro eles puderam dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Foi Daniel quem fez um propósito em seu coração de que ele não se corromperia com as coisas deste mundo. E foi forçado, através de uma prova, que se ele orasse ao seu Deus, iria para a cova dos leões. Mas foi depois que o calor foi aumentando e ele foi jogado na cova dos leões, foi depois daquilo que ele viu o anjo do Senhor de pé entre ele e os leões não puderam lhe fazer nada. Cada cristão tem que ser colocado nessas provas. Cada cristão tem que ser colocado no monte de cinzas para que então ele possa vir com uma experiência e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu lembro de minha esposa, disse o irmão Brana, com 22 anos de idade, segurando uma garotinha. Parecia uma pequena mãe ali. E quando saiu a manchete dos jornais: faleceu uma jovem mãe do reverendo. Como meu coração sangrou. Eu não sabia o que fazer. Mas hoje eu sei que foi tudo operando para o meu bem. Eu sei que a vida teria que ir para o chão, ser moída e espremida para se extrair o que estava nela. Havia muito Brana ali que tinha que ser espremido antes que Deus pudesse fazer a si mesmo conhecido. Ali havia muito de você em você mesmo. Até Deus ter que espremer aquilo que estava em você através das provas. E enquanto está acontecendo essa espremedura, é difícil, todos sabemos. Mas após algum tempo, os céus voltam a clarear e você vê o propósito de Deus naquela prova. Então você clama: eu sei que o meu Redentor vive. Essas pequenas provas e coisas são apenas momentâneas. E elas se dissipam e uma hora vão embora. Mas elas operam simplesmente para o seu bem. Vamos lembrar disso para que de Deus possa obter glória. E que possamos permanecer fiéis como Jó, até podermos ver o Senhor face a face. Que possamos ser tão verdadeiros como foi o nosso Senhor, como o nosso exemplo, indo ao Calvário para ser crucificado, para que possa haver uma ressurreição em nossa vida. Que Deus continue abençoando a amada igreja, em nome de Jesus Cristo.